Queremos mais uma vez saudar a todos e dar graças a Deus por mais esta oportunidade que nos dá de nos juntarmos, mesmo se à distância, para a maioria dos que estão connosco, mas sobretudo estamos juntos em redor da palavra de Deus e do seu estudo e, claro, também na presença do Espírito Santo, que nós pedimos a Deus, aliás, que esteja connosco aqui neste momento e que inspire este momento de estudo da sua palavra. Comigo tenho mais uma vez o Filipe Reis e a Dulce Neto. Somos estes parceiros aqui de estudo da Palavra de Deus, sejam bem-vindos e graças a Deus então por esta oportunidade que nos dá de continuarmos a estudar este tema fascinante, o tema da aliança, que nós, à medida que as semanas vão passando e outras dimensões do tema vamos explorando, vamos percebendo juntos que é um tema realmente absolutamente central em toda a construção do que é a revelação de Deus à humanidade, porque Deus, desde o princípio, estabeleceu uma aliança como a forma de viver em parceria com o ser humano e de permitir que, enquanto estamos nesta terra, vamos construindo com ele uma parceria que nos permita ultrapassar este parênteses na história do universo, que é um parênteses de pecado, de separação de Deus, mas também em que nos preparamos para o regresso a esse estado de original, podemos dizer assim, em que voltaremos pela graça de Deus a estar na sua presença e a desfrutar da possibilidade da vida eterna. Enquanto estamos nesta terra, nas contingências do pecado e das nossas próprias limitações, viver em aliança com Deus é realmente a essência do nosso relacionamento com o Senhor. E é por isso que é interessante, através da Bíblia, ao longo mesmo da história do povo de Deus, nós vamos descobrindo novas dimensões desta aliança. Hoje vamos falar aqui sobre um tema que nós tivemos a oportunidade de estudar ao longo dos últimos dias, da semana que passou, e vamos focar-nos num tema que num ou noutro momento até já fomos dando aqui um ou outro comentário, mas que hoje vamos focar. A lei, o papel da lei ou o lugar da lei na aliança com Deus. E acredito que este será um dos temas muito importantes juntarmos a esta grande reflexão sobre aliança, para podermos ter a oportunidade de esclarecer bem qual é o papel da aliança, o que é que a lei, da lei na aliança, o que é que a lei não pode fazer, mas realmente como ela foi uma proposta de Deus, como parte desta lógica de sociedade e parceria com ele. Então vamos falar sobre lei na aliança. Eu vou talvez hoje pedir à Dulce que ela possa abrir aqui as hostilidades, com um destaque. Nós vamos começar com os nossos destaques e depois vamos gerindo o tempo com mais algumas pequenas rubricas ou notas que vamos juntando aqui à nossa reflexão. Dulce, de tudo o que foi o estudo bíblico desta semana, há algum destaque que te pareça relevante para trazeres aqui à nossa reflexão? Sim. Muito pegando numa ideia já expressa aqui na semana passada de que Deus liberta, o meu destaque é muito para esta ideia da lei como uma lei de amor e como uma lei de liberdade. E digo isto porque há uns anos, já há alguns bons anos, a minha perspectiva sobre a lei de Deus mudou completamente quando ouvi uma vez o pastor Roberto Badenas num encontro de universitários em Montreal, isto ainda nos anos 90, só para verem como eu sou antiga, e ele chamava-me a atenção para esta questão de os 10 mandamentos estarem escritos, 8 deles estarem escritos no futuro, não é? Não matarás, não furtarás, não terás outros deuses diante de mim, não cobiçarás, à exceção do 4º e do 5º, que é lembra-te e honra, que são ordens, o resto são proibições, e podemos ver mais à frente como as proibições são sempre um campo muito mais lato, muito mais amplo, muito mais aberto do que propriamente as ordens. E esta ideia de estar no futuro implica um presente, e quando eu conjugo isso com as palavras de Jesus em João 14:15, que diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, esta ideia da lei como algo que Deus me dá, como uma promessa para eu viver melhor com Ele, comigo mesma e com os outros, não é? Temos esta ideia de, ao mesmo tempo que é uma promessa, que também é um poder que me capacita
para eu obedecer. Se eu amar a Deus, eu vou conseguir não roubar. Se eu amar a Deus, eu vou conseguir não mentir. Esta ideia que, no fundo, acaba por ter também uma ideia de liberdade, não é? Porque isto permite-me uma vivência em sociedade mais plena, e uma vivência com Deus e uma vivência comigo mais plena, e eu assim atingir a plenitude. Isto tem outras valências que nós veremos seguramente quando apresentarmos os nossos dilemas, pelo menos o meu dilema, mas esta ideia de promessa, ao mesmo tempo de capacitação e ao mesmo tempo de percurso. Quando tu estiveres na aliança comigo e a tua aliança comigo for firme, tu vais conseguir não cobiçar, tu vais conseguir não adulterar. É muito reconfortante. Ou seja, a lei deixa de ter um ar de peso e de fardo e de carga que durante muito tempo teve para mim, para ser algo que me capacita, que me anima, que me orienta, que me instrui e que me leva do Monte Sinai até ao Monte do Calvário. Em certo sentido, se entendi bem, se posso reformular um pouco de uma ideia que estavas agora a expressar, à medida que eu estreito a minha aliança com Deus, obedecer à sua lei cada vez se torna mais, não apenas mais fácil, como mais claro, não é? Podemos dizer isso, que expressa um pouco o teu pensamento? Sim, mais a noção da liberdade, ou seja, Deus tinha libertado o povo de Israel do Egito. Deus tinha libertado o povo de Israel da escravidão. Aliás, Egito, Badenas diz isso num livro muito conhecido, eu até o trouxe para aqui, que é o Para Além da Lei, que ia ser o meu aspecto prático desta lição, a minha sugestão prática, que Egito está escrito no plural, não é? As várias escravidões. Deus não só os liberta, como diz, e agora vamos continuar nesta aliança, vamos entrar aqui na lei, que é, tu serás livre se me amardes de todo o teu, se me amardes acima dos outros e não aos outros como amavas no Egito, se fizeres isto, se fizeres aquilo, se fizeres o resto, não só tu serás livre, como tu farás com que a tua vida e a vida dos outros seja muito melhor. Ou seja, este espaço de liberdade para mim é muito interessante, é muito interessante. Sem dúvida. Porque normalmente ou não nos é tão natural associar lei à liberdade, não é? E a forma como, nesta lógica da aliança, a lei de facto é um instrumento de liberdade, e como na própria história de Israel isso fica tão claro, é muito interessante. Filipe, eu não sei se o teu destaque acaba por encaixar aqui um pouco neste, ou se vai para outra dimensão, mas vamos já descobrir isso. O que é que te pareceu um destaque importante nesta semana e neste estudo? Provavelmente vai um pouco noutra dimensão, mas não deixo de destacar também essa conclusão que foi feita agora das palavras da Dulce, que na verdade as proibições da lei, elas são destinadas para nos dar liberdade. O que é algo, dito desta forma, nos parece assim um conceito um bocadinho anacrónico, não é? Que não tem uma coisa a ver com outra, mas é exatamente isso mesmo. As proibições são para nos dar liberdade e acho que essa é uma ideia muito boa para fazer uma abordagem àquilo que é uma lei, aquilo que são os 10 mandamentos no âmbito até da aliança ou em qualquer outro. Contudo, eu gostaria de trazer aqui como meu destaque algo que nós já apenas aflorámos um pouco nas semanas anteriores, penso que inclusive na anterior semana já tocámos nisso, e puxar para esta questão aqui da lei e dos mandamentos, que é o quê? Um dos aspectos que a lição menciona é do povo eleito, não é? Ou do povo escolhido. E às vezes nós entendemos mal, não que o assunto seja necessariamente confundível, mas ele é muitas vezes confundido. E é confundido com o quê? Bom, esta questão da eleição tem a ver com alguma exclusividade para efeitos de salvação. E alguém estará a perguntar, mas o que é que isso tem necessariamente a ver com a lei e com os 10 mandamentos em particular? Então vamos apenas em 2 pontos
para eu me tentar explicar. Um dos textos mais famosos de Jesus, entre muitos outros, curiosamente um dos últimos, é aquele que está em Mateus 28, a partir do versículo 18, Mateus 28, 18, onde Jesus diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide e fazei discípulos de todas as nações. Portanto, a ordem é para fazer discípulos de todas as nações. O que imediatamente contraria esta ideia de exclusivismo para efeitos de salvação, não é? É evidente que Deus tinha um povo escolhido, como sempre teve ao longo da história bíblica, como eu acredito que tem hoje, mas para efeitos de salvação, isto aqui não há exclusividade alguma. A vontade de Deus é fazer discípulos de todas as nações, de qualquer raça, de qualquer país, de qualquer língua, de qualquer povo, de qualquer tribo. Deus chama todos. E ao reforçar, e agora vou citar aqui um texto do livro de Isaías, ao reforçar esta ideia de que ele de facto chama todos e há lugar para todos na salvação que Deus oferece, em Isaías 56 tem um texto que é brilhante se nós pararmos um pouco para pensar aqui em um minuto apenas. Isaías 56, a partir do versículo 3, 56:3 de Isaías diz assim: e não fale ou não diga o filho do estrangeiro que se houver unido ao Senhor, dizendo, certamente o Senhor me separará do seu povo. Portanto, aquilo que a Bíblia está a dizer é o filho do estrangeiro, aqueles que não são da tal nação escolhida, os gentios, os goim, como é a palavra normalmente usada na Bíblia, não diga, o Senhor não me vai dar lugar entre o seu povo. Nem tampouco diga o eunuco, eu sou uma árvore seca. E porquê? Versículo 4. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados. Olha que interessante aqui. Quando o Senhor vai explicar por que razão é que há lugar para todos, porque Ele quer receber todos, o filho do estrangeiro, porque o Evangelho é para pregar a todas as nações, quando Ele vai explicar, Ele menciona aqui os que guardam o sábado. Nós falaremos do sábado mais em detalhe na próxima semana, mas imediatamente aqui, o facto de invocar o sábado atira-nos para onde? Atira-nos para a lei dos 10 mandamentos, como é evidente. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo em que eu me agrado. O que é aquilo em que o Senhor se agrada? No cumprir dos seus mandamentos. E eles o fazem porque escolhem fazê-lo, não porque estou obrigado por Deus e vou ter um castigo se não o fizer. Pode obedecer por essa razão, mas não é a melhor de todas. Porque escolhem. E agora vejam como é que termina este texto. E abraçam a minha aliança. Ora, aqui no versículo, nós temos aqui estes conceitos todos no âmbito do estudo deste trimestre. Mais à frente, o texto que eu gostaria de destacar é entre o versículo 3 e o 8, mas eu vou passar já para o 6 para terminar por aqui esta primeira parte. E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, e a Dulce mencionou há pouco o que é que fazem aqueles que amam o Senhor, não é? Guardam os seus mandamentos, e para serem seus servos, e depois repete, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança. A mesma ideia, atira para os 10 mandamentos, o respeito pela lei de Deus está implicitamente ligado àqueles que abraçam a sua aliança e que são recebidos como parte do seu povo também. Sem dúvida, muito interessante. Como esta ideia na Bíblia de que a lei e os mandamentos, e aqui vimos o exemplo do sábado, de facto não são coisas que estão fora do debate da aliança, na verdade elas estão no coração do que é essa lógica da aliança com Deus. O meu destaque está um pouco relacionado com isso também, mas eu vou partir um pouquinho mais até de vamos dizer, um debate teológico até que é muito clássico, e eu acho que este tema de compreender a aliança, viver em aliança com Deus, especialmente num contexto de quem vive na era cristã como nós, depois de Cristo, do seu sacrifício, eu vou partilhar convosco aqui 2 ou 3 pensamentos que a mim me parecem muito importantes. Nós sabemos que a história, sobretudo a história da Igreja Cristã, tem criado alguns debates. Eu considero que alguns são até falsos debates, na verdade, porque eles partem de pressupostos completamente falsos, mas estes debates que me refiro, eles põem em oposição, ou tentam pôr em oposição coisas que biblicamente não se opõem.
Eu vou usar aqui como referência, para percebermos esta ideia, o famoso, o célebre debate entre lei e graça, não é? Muito comum até entre, enfim, determinadas áreas dentro do cristianismo, onde a Igreja Adventista, por exemplo, se encontra aparentemente, eu vou usar sempre esta lógica, porque eu acho que o debate é falso e vou tentar provar porquê aqui, ou pelo menos dar algumas pistas de reflexão, de que a ideia de que, por exemplo, os adventistas se encontrariam aqui numa ideia de dar a ênfase no debate à lei em detrimento da graça, e, por exemplo, outros cristãos que dariam uma ênfase na graça em detrimento da lei. De onde é que surge esta ideia? Porquê que nós estamos convencidos que a ideia e a função e o lugar na Bíblia da lei e da graça podem estar em oposição? É muito interessante isto. A compreensão, no fundo, que tem sido transmitida ao longo do tempo é de que a graça seria como que uma etapa, vamos dizer assim, na história da aliança ou do relacionamento com Deus, que retiraria, digamos, a força ou até a necessidade da lei. E é aqui que nós temos que compreender que há um conjunto de razões muito válidas e lógicas para nós estarmos claros de que esta oposição é absolutamente falsa. Não é bíblica. Esta lógica de haver uma nova aliança que existe por oposição à velha aliança. Eu vou agora trazer aqui alguns textos bíblicos que eu acho que ajudam nesta reflexão. Eu penso, por exemplo, nas palavras do apóstolo João. Para mim é um dos textos fundamentais para fundamentar esta falsa oposição. O apóstolo João, quando escreveu a sua primeira carta, capítulo 2, os versículos 5 e 6 dizem o seguinte: qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Eu acho este texto sublime porque mesmo se ele não precisa de usar os termos e a dicotomia entre lei e graça, na verdade este texto mostra que uma pessoa que está em Cristo e que conhece a Cristo, portanto vive debaixo dos méritos daquilo que Cristo veio fazer, na verdade essa pessoa já tem um padrão no qual caminhar. E esse padrão é andar como ele andou. Portanto, andar como Cristo andou é o mesmo que dizer que eu tenho uma referência de escolha, de comportamento, de vida. Referência ou padrão é, na essência, o papel, o lugar de uma lei. Porque uma lei dá-me referências e padrões que me ajudam a mim, em termos práticos, a fazer escolhas. Por isso é que, em pleno Novo Testamento, o apóstolo Tiago, o que é que diz? Qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. O conceito é sempre o mesmo. É a ideia de que o crente que vive na graça, que vive num caminhar com Cristo e, portanto, que a sua aliança com Deus dá-se através de Cristo, porque é lógico que a Bíblia, o apóstolo Paulo, não é, diz que Cristo veio para reconciliar o mundo, não é? Deus com o mundo. Essa reconciliação dá-se através de Cristo. E Cristo foi um exímio cumpridor da lei. E eu digo exímio não é porque ele fosse exímio no sentido de que cumpriu de forma tão detalhada, é porque ele cumpriu a lei no mais profundo da beleza e da extensão que a lei tem. Por isso é que a expressão andar como ele andou é uma expressão equivalente a cumprir a lei e os mandamentos, que é saber cumpri-los. Porque é curioso que os homens do tempo de Jesus, nós na Bíblia temos uma ênfase especial nos fariseus, nos evangelhos, na verdade estavam convencidos que cumpriam a lei e não cumpriam. Aqui é que está a ironia deste debate. Notem que, porque é que eu digo então que a oposição entre lei e graça é falsa? Porque as pessoas que supostamente cumpriam a lei no tempo de Jesus, na verdade não a cumpriam. E Jesus, que veio trazer graça, cumpria a lei. Por isso é que nós devemos fazer o mesmo que ele fez. Vamos agora a um dos capítulos da Bíblia que melhor coloca esta questão e onde talvez alguns agora pudessem pensar assim, espera, então mas na Bíblia esta oposição é tratada, por exemplo, entre lei e fé. Sim, o apóstolo Paulo trata essa oposição, mas até isso precisa de ser muito bem compreendido. Porque é que ele, em que contexto é que essa oposição é tratada? Então eu vou ler aqui alguns versículos de Romanos 3.
Vou ler o 23 e o 24 primeiro. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Conhecemos muito bem isto. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo está em todo o capítulo 3 de Romanos, eu até, obviamente, sugiro que o possam ler. Que eu aqui já estou quase a passar o meu tempo, portanto, tenho que focar-me. Somos justificados gratuitamente pela graça. O versículo 28, que termina, digamos, uma porção, diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Ora, nós percebemos que o contexto do capítulo de Romanos 13, e por isso é que ele é tão importante para todos, é que a lei não pode ocupar o lugar da graça quando se trata de justificação. O homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Curiosamente, o último versículo de Romanos 3 diz: então anulamos a lei pela fé? Sabemos bem, de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. O que é que isto quer dizer? Que há um contexto no qual lei e fé, ou até lei e graça, podem estar em oposição. E porquê é que a oposição é falsa na maior parte do debate que existe no mundo cristão? Porque retiramos a oposição do contexto certo. E esse contexto onde pode haver oposição é justificação. Se for para me justificar, a lei não serve. No entanto, eu propositadamente, é claro, não li aqui o primeiro versículo de Romanos 3, que é para entendermos de onde é que vem o debate que o apóstolo Paulo está a ter. Ele diz assim: qual é então a vantagem do judeu? Falando por comparação com aquele que não foi judeu. Ou qual a utilidade da circuncisão? E então nós entendemos que o contexto de características específicas do relacionamento do povo judeu com o Senhor, nomeadamente através da circuncisão, é que foram o ponto de partida para este debate. Como se nós precisássemos ou não de ser circuncidados. É lógico que o apóstolo Paulo diz: não é por eu cumprir algum tipo de ritual que eu vou estar justificado diante de Deus. Esta lógica realmente é muito importante, porque se o contexto então for a justificação, esta oposição existe e precisa de ser esclarecida. No entanto, se o contexto for a aliança, e agora eu venho, claro, chegar à conclusão, se o contexto for a aliança com Deus, então está claro, aqueles versículos que eu li, do apóstolo João, do apóstolo Tiago, ou mesmo há bocadinho, já que foi citado, quando Jesus dizia: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Porque viver em aliança pressupõe escolher a vontade de Deus. A lógica da aliança é que eu ando de acordo com o padrão e a ordenação de vida que o Senhor estabeleceu. Aqui uma boa metáfora, penso eu, disto poderia ser pensarmos no casamento, não é? Reparem, se eu pensar o seguinte: eu estou casado, faço este ano 20 anos de casamento, tenho um casamento maravilhoso, graças a Deus. Eu agora vou dizer assim: eu não adultero. Se eu adulterasse, o meu casamento não devia estar tão bom como está, não é? Então vamos dar um exemplo. Eu não adultero no meu casamento. Portanto, não tenho relacionamentos com outras mulheres. Mas faria sentido dizer que o centro do meu casamento, a razão pela qual eu posso afirmar publicamente que tenho um casamento maravilhoso, é o facto de eu não adulterar? Obviamente que não. O que permite ter um relacionamento maravilhoso é o amor que eu tenho pela minha mulher. E a resposta dela, amando-me também. No entanto, se eu adulterar, eu ponho em causa a qualidade do nosso casamento. Então, é interessante como nós amamos a Deus e vivemos numa lógica de aliança com Ele. Quer dizer que a lei não está no centro dessa aliança, mas sem andar como Jesus andou, sem cumprir o padrão que Deus estabeleceu, eu não sou capaz de experimentar esse amor. Por isso, eu termino esta minha longa reflexão, mas lendo o texto do apóstolo de Jeremias, do profeta Jeremias. Em certo sentido, eu acho que tudo o que estive aqui a dizer está escrito num texto, mas para a nossa compreensão às vezes precisa de um bocadinho mais de tempo, e o texto diz, Jeremias 31, 33, esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. E agora notem bem, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração.
Só que o que é que está escrito? Esta é a aliança que eu farei com a casa de Israel. A aliança que Deus quer fazer é colocar a lei no seu coração. Eu serei seu Deus, termina o texto, e eles serão meu povo. Eu acho que este texto explica de uma maneira maravilhosa, e eu tentei aqui complementar um pouco esta ideia de que a lei ocupa um lugar muito importante na aliança e, portanto, elas de facto não estão em oposição. Pedro, é curioso que esta tua longa reflexão respondeu um bocadinho ao meu dilema, porque o meu dilema era se a lei de Deus não pode salvar, é um dilema que aliás vem no manual de estudo, se a lei de Deus não pode salvar uma pessoa do pecado, por que razão ele fez dela uma parte da aliança? E eu penso que tu já explicaste bastante bem a importância da lei no contexto da aliança. Há uma coisa, se me permites, já agora, Claro, agora vamos avançar, claro. que o pastor Badenas também explica bem, que é a noção de que na Bíblia hebraica, ou seja, que no hebraico a palavra não é mandamentos, não é lei, este decálogo, não significa mandamentos, mas significa as palavras. As palavras, as 10 palavras. Curiosamente, 10, como na criação também, Deus fala 10 vezes que isto foi muito bom. Isto porque tu no início estavas a falar da criação e agora eu lembrei-me. Esta ideia da palavra não é só uma curiosidade aqui intelectual que torna as coisas interessantes, não. É porque ela tem um significado, eu entendo isto com um significado profundo, que é numa relação há diálogo. E palavra implica diálogo, e quando o decálogo, há um autor que tem essa frase fantástica que diz: quando o diálogo falta no decálogo, ele torna-se num catálogo. Parece que eu estou aqui a brincar com as palavras, não é? Mas não, eu acho isto muito interessante, porque esta ideia no hebraico de palavra, a palavra não está desligada da coisa. A palavra em hebraico tem muito o significado de ação, do pensamento hebraico é muito concreto, não é? E esta ideia de ligado à coisa é a ideia de que Deus me capacita, ou seja, Deus estabelece comigo uma relação e dá-me conhecimento, não no sentido de informação, mas no sentido de participação. Eu sou participante desta aliança, eu sou participante deste propósito que Deus tem para a minha vida. E estas 10 palavras são Deus a dar um futuro ao povo de Israel. Eu entendi muito isso quando li esse livro do pastor Badenas. Ele está-lhes a dar um futuro, está-lhes a dar um propósito. Claro, não é? E para eu conseguir ter esse futuro, eu preciso de estar em ligação com Deus, eu preciso de estar nesta aliança, e por isso a obediência aos mandamentos não são a minha resposta na aliança, mas é algo que Deus me dá. Deus dá a lei, Deus dá estas instruções, Deus dá este ideário ético, não é? Porque nós vemos que nesta lei dos 10 mandamentos, nós não vemos aqui sanções, não é? Claras, contrariamente às outras leis, não é? Há muitas diferenças entre esta lei e as outras, não é? No honra e no lembra-te, decorre da tua própria ação, não é? Mas é uma lei completamente diferente. Isto, por alguma razão, os grandes princípios desta lei ainda existem nos nossos dias, nas leis humanas, não é? Não matarás, ou não furtarás, etc, etc. Algumas, outras não é? Aquelas que têm a ver com a vida social. Mas esta ideia de que Deus nos dá o poder para nós sermos obedientes, para nós estarmos na aliança, para nós cumprirmos a aliança, é tão forte, está tão dentro desta própria noção da palavra. Quanto ao legalismo, se nós tirarmos o primeiro versículo do capítulo 20 de Êxodo, onde nos aparece o decálogo, as 10 palavras ou os 10 mandamentos, então é que nós entramos nesse legalismo que corremos o risco quando pomos o confronto entre a lei
e a fé e as obras, não é? E os adventistas são muitas vezes acusados de ser legalistas, mas basta olhar para o primeiro versículo, que aliás faz parte do primeiro mandamento hebraico, não é? E diz-nos tudo. Diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, e por isso tu não vais outra vez ter mais deuses diante de mim como tinhas no Egito, e não vais ter imagens como tinhas no Egito, não é? Esta ideia de um Deus tão pessoal, ao mesmo tempo que está aqui, não é? Porque, reparem, o decálogo está todo na segunda pessoa, não é? Eu tirei-te da terra do Egito, eu estabeleço contigo esta relação, por isso tu não vais matar, tu não matarás, tu não furtarás, tu não dirás falso testemunho. Temos aqui uma lei que é a aliança da graça, claramente, não é? Acho que às vezes o nosso conceito de lei humano é que nos leva a deturpar muito do que aqui está dito, na verdade. Desculpem, já falei demais. Ora, esse contexto realmente é muito interessante. Filipe. Talvez eu possa acrescentar aqui 2 ou 3 ideias ao muito e rico que foi dito, apenas e só para fortalecer exatamente essas mesmas ideias que foram apresentadas. Façamos aqui um raciocínio rápido. Quando nós, humanidade, não é? Estávamos lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, nós não precisávamos de graça. O que é que garantia a perpetuidade e a manutenção da nossa vida? A obediência à lei. Não a lei em si, mas a obediência à lei. A ligação a Deus. Através da obediência que tinha sido dada à lei, que havia apenas algo que não podíamos fazer, isto numa explicação muito simplista, não é? Como é evidente, e que nós acabámos por fazer isso, nós, humanidade. A partir desse momento... Isto só para esclarecer, enquanto eles não comessem daquele fruto, teriam vida. Teriam vida porque estavam a obedecer à lei. Pronto, é mesmo assim. Agora, a partir do momento em que houve uma... Eu não diria que era porque estavam a obedecer à lei, é porque estavam a pôr a vontade de Deus, a vontade deles estava em ligação com a vontade de Deus, não é? Escolheram obedecer à lei que Deus tinha dado. Se calhar estamos a dizer a mesma coisa. Talvez. Por palavras diferentes. É só que a obediência não te salva, e por isso não era a obediência que os mantinha vivos, não é? Ellen White é muito clara, ela diz isso, aliás vimos isso na semana passada, dizia mesmo, não ganhamos a salvação pela nossa obediência, pois a salvação é dada. Mas Adão e Eva, compreendo, mas Adão e Eva não tinham nenhuma salvação para ganhar, então esse texto não se aplica a eles. Não, tinham a vida. Para manter, e mantinham a vida pela obediência. A partir do momento em que eles desobedeceram, o Senhor apareceu e algo teria que ser feito. O que é que teria que ser feito? Se eles dissessem assim, vamos supor que Adão diria assim, olha, tens razão, Senhor Jeová, tens razão, nós violamos a lei, mas a partir de agora nós prometemos que nunca mais vamos fazer isso. Seria suficiente? Não. Então teria que entrar o quê? A graça. A graça para cobrir aquilo que eles tinham feito de errado. Para quê? Para que um dia mais tarde eles pudessem voltar ao tal plano original que o Pedro mencionou, em que não mais precisariam da graça. Nós hoje precisamos da graça, desgraçadamente, miseravelmente, não é? Mas a partir, quando a Terra for recriada e reconfigurada e não haverá mal novamente, nós não precisaremos da graça novamente. Até há um conceito teológico, escatológico, que é o fim do tempo da graça, não é? E voltaremos novamente ao princípio em que a obediência será a pedra de toque e por escolha, não é? Claro que entra aí o conceito da justificação, que o Pedro falou, que nós necessitamos, e outros passos por aí fora. Outra ideia que eu gostaria de deixar aqui. Na Bíblia, segundo eu entendi, pode haver outros conceitos, mas segundo eu entendi, há 2 conceitos fortes de lei. Existe a Tora hebraica e existe a Lex romana. A Tora hebraica depende essencialmente daquilo que foram as instruções que Moisés recebeu diretamente de Deus. Ao contrário da Lex romana, que seria, deixa-me explicar desta maneira, uma lei mais humana, mais criada por homens, do que a Tora hebraica que está lá no Pentateuco e que serviu para orientar o povo, pelo menos numa boa parte do tempo, daí para a frente. Existem 2 características, ou uma característica, destes 2 conceitos de lei que são belíssimos para nós entendermos isto tudo. A Lex Romana,
o pensamento, o mindset da lei é a punição do transgressor. Existe esta lei, quem punir sofre um castigo. A Tora hebraica não é assim. Ela está redigida, ela está feita para orientar, para mostrar o caminho, para evitar a transgressão. E isto é qualquer coisa de fantástico mesmo. Porquê? Deus não está interessado em dizer, olha, tu agora transgrediste, vais ser punido. Não. Deus está interessado em dizer, este é o caminho certo para tu evitares a transgressão. E, por exemplo, eu vou citar apenas e só os 6 últimos mandamentos. Os 4 primeiros dizem respeito à relação de cada um para com Deus, não é? Os outros 6 dizem respeito à relação de cada um para com o seu próximo. O meu próximo aqui são vocês os dois, a família, as pessoas com quem nós lidamos, todo o mundo à nossa volta. Por exemplo, o 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, e o 7º, não adulterarás, ele orienta no sentido de proteger a família e no sentido de proteger o casamento. O 6º mandamento, não matarás, ele protege e traz segurança à sociedade e à coexistência entre toda a humanidade. O não furtarás protege o direito à legítima propriedade. O não dirás falso testemunho e o não cobiçarás protege as relações sociais entre todos. E nem estou a entrar aqui num campo moral, vejam bem, apenas num campo prático do nosso dia-a-dia. Ou seja, estes 6 mandamentos, claro que dei aqui uma explicação muito básica, muito simples, não é? Protegem, orientam o caminho no sentido que a nossa vida seja mais regrada, para não prejudicar ninguém, para não prejudicar a nós próprios, para evitar conflitos, para evitar problemas, perplexidades e aflições. A observância da lei é uma escolha positiva. Termino dizendo o seguinte, há aqui um versículo que eu fui lá buscá-lo, que eu acho que nos ajuda a entender porque é que a lei de Deus é desejável. Este é o objetivo mesmo que eu quero usar. Desejável. Não porque Deus me obriga, mas porque eu quero mesmo. Isaías 33 e versículo 22. Os espectadores da Novo Tempo e os ouvintes da rádio, se quiserem, vão lá, leiam tranquilamente depois o versículo para meditar nele. Isaías 33, 22 apresenta 3 ideias. Primeiro, o Senhor é o nosso juiz. Eu estou a ler o texto. O Senhor é o nosso juiz. Depois, o Senhor é o nosso legislador. E, finalmente, o Senhor é o nosso rei e nos salvará. Ou seja, aquele que deu a lei, porque é o legislador, é o que julga o cumprimento da lei, porque ele é o juiz, mas ao mesmo tempo também é aquele que nos salva no caso de incumprimento da lei. Queremos aqui todas as dimensões daquilo que Deus faz por nós no âmbito da lei, mais resumido do que neste versículo, era difícil. Pedro, se tu me permites, eu gostava só aqui de dizer uma coisa, Filipe, desculpa ter-te interrompido, mas Força. Aqui é muito importante nós percebermos que o decálogo é muito diferente das outras leis. E vermos do que é que estamos a falar quando estamos a falar de uma ou noutra. Aliás, referindo o santuário que tu tanto falavas a semana passada, Filipe, o decálogo, as 10 palavras, os 10 mandamentos estão guardados no lugar santo, sagrado, mas dentro da arca, não é? Enquanto a outra está fora, é diferente. Mas só aqui referir uma coisa que eu acho muito interessante, aliás, Ellen White refere muitas vezes isso, a autora Ellen White, que é Adão e Eva desobedecem porque se afastam de Deus. Porque se afastam de Deus, porque cortam a ligação com Deus, porque duvidam daquilo que Deus lhes disse. E acho que isso deve ser muito o nosso foco, não é? Quando eu não estou ligada a Deus, eu não consigo obedecer verdadeiramente, não é? Porque Deus tinha-lhes dito que só havia uma proibição, apenas uma, tudo o resto lhes era permitido, e eles permitem que a dúvida criada pela serpente faça o seu caminho dentro deles, e por isso eles desobedecem. Mas eles desobedecem por isso, porque primeiro duvidam de Deus, porque primeiro afastam-se de Deus. E eu acho que isto é muito importante, nós não perdermos isto de vista, não é? Que não é a obediência que nos mantém salvos, que não é a obediência que nos mantém vivos, mas é a ligação à fonte da vida. Desculpa, sim, certamente, porque Deus é a fonte da vida, portanto, só fora dele é que não há vida, não é? Mas entre este debate aqui que estivemos agora, que tiveram sobre este aspecto, na verdade,
eu acho que há aqui às vezes há coisas, claro, na nossa explicação que podem ser o jogo de palavras, mas há uma evidência interessante, e nós temos evidências bíblicas, de facto, de que, por estranho que até possa parecer esta afirmação, de facto, o Adão e Eva, como o mesmo que acontecerá na eternidade, a salvação e a graça são conceitos que estão esvaziados de sentido. É curioso, isto pode parecer estranho, talvez, a quem ouve, mas de facto, nós não precisamos de salvação a não ser quando estamos perdidos. Claro. Portanto, fora da perdição, não há salvação. Depende do que tu entendes por salvação, não é? Depende do que tu entendes por salvação. Porque, o conceito se tu fores ao Novo Testamento e quando tens lá que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti e a mim, e o conhecimento na Bíblia não significa informação, significa de relacionamento. Então a salvação é permanente. Salvação significa estar com Deus. Eu creio que o conceito base bíblico de salvação é de resgate daquele que está perdido. E eu quero enfatizar a palavra resgate mesmo. Adão e Eva não precisavam ser resgatados no Jardim do Éden. Os salvos na nova terra não precisam ser resgatados. Portanto, o conceito de salvação que nós temos hoje, de facto, como dizia o Pedro, ele vai se diluir. Nós precisamos, sim, sempre, de uma fonte fora de nós que nos mantenha vivos. Porque apenas a divindade existe por si mesmo. Tudo o resto, desde o minúsculo átomo à maior das galáxias, existe por uma força que está fora de nós e que é a força da divindade. Não é apenas e só para eu não ser confundido, não é nenhuma força que anda a vaguear aí para nós aproveitarmos. É uma força, uma energia da própria divindade, a fonte de todas as coisas, não é? O que é que, na minha leitura, de facto, une estas dimensões que estamos a falar? É que o ser humano sempre tem que fazer uma escolha. Essa escolha é que ela está sempre presente. Reparem que no Éden, a escolha, e é claro que isto foi uma forma pedagógica, ou foi uma escolha também do próprio Deus, mas a verdade é que o sentido de escolha está configurado nas árvores, as duas árvores. Ou seja, enquanto Adão e Eva tivessem acesso à árvore da vida, teriam vida eterna, não é? Mas é providenciada por Deus. E havia uma outra árvore, não é? Na qual eles não podiam tocar para poderem continuar a ter acesso à árvore da vida. Há um jogo aqui muito interessante, porque no momento em que eles acedem à árvore que não podiam, portanto fazem a escolha errada, Deus tirou-os do jardim e colocou lá espadas flamejantes à porta para eles não poderem ter acesso à árvore da vida. Uma escolha impossibilita a outra. E é neste sentido que nós podemos dizer que a lei, ela cumpre um papel essencial na lógica da aliança com Deus, porque quando eu quero viver em harmonia com Deus, e nessa lógica, obviamente, de relação pessoal com Deus, eu não quero nada que Ele não queira. E esta lógica de não desejar o que Deus não deseja é uma luta que só Deus é que nos vai libertar dela. A salvação, na verdade, vai retirar-nos essa luta. Eu não vou nunca desejar outra coisa que Deus não deseje. É por isso que alguns perguntariam, então a lei vai ser necessária no céu? Reparem, a lei não é necessária na formulação que nós conhecemos, mas a obediência é, porque eu nunca vou desejar outra coisa que Deus não queira para mim. Isto representa, se quiserem, na minha formulação, uma forma de conciliar mais uma vez, uma aparente contradição entre lógicas que, na verdade, refletem esta ideia. Temos que terminar. Querem deixar uma palavrinha? 30 segundos a cada um, se quiserem deixar um pensamento final. Eu queria recomendar mesmo muito a leitura deste livro. Muito bem. Para além da lei, e esta ideia de que a lei faz parte da aliança é uma coisa muito pessoal, que é algo que Deus faz comigo e que abrange tudo. Nós vemos isso em Jesus, abrange o que nós pensamos, o que nós fazemos e o que nós falamos. É verdade. Eu vou terminar com um texto que acredito que seja conhecido, se calhar da maioria que está a ouvir, e que está em Eclesiastes 12:13, e que diz, Eclesiastes 12:13, de tudo o que se tem ouvido, o fim é. Ou seja, depois de todas as considerações, a conclusão é,
teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porquê? Porque isto é o dever de todo homem. Claro que por escolha, não por obrigação, mas qual é o dever de todo homem? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Que o Senhor nos ajude a fazermos esta escolha todos os dias da nossa vida. O Senhor tem um povo que Ele coloca na terra para proclamar esta maravilhosa verdade da salvação e do Evangelho eterno. Esse povo guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Que Deus o possa abençoar nesta lógica de também nós todos continuarmos a ser homens e mulheres de aliança com Deus, também através da sua lei. Que Deus o abençoe e até para a semana, se Deus quiser. Até para a semana.